Olá, que Deus abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, você que está passando por luta, você que está tendo problemas que, humanamente olhando, é até impossível de ser conquistado. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo, tudo. E essa palavra Deus deixou para nos trazer uma certeza de que nós vamos vencer. Os projetos de Deus sobre a vida de uma pessoa são os melhores possíveis. Deus projetou para o homem vida e vida com abundância. Deus não fez projeto de miséria, Deus não fez projeto de destruição de família, Deus não fez projeto de enfermidade, de contenda. Deus fez projeto de vitória. Ele disse: aqueles que creem, aqueles que permanecem, aqueles que não desistem, esses alcançarão as promessas, receberão a coroa da vida. Então, o projeto de Deus é que a pessoa venha a ser bem-sucedida em tudo que ela faz. Mas por que às vezes isso não acontece? Porque Satanás, ele sempre vai trazer a dificuldade. Nessa caminhada de fé, vai haver lutas, vai ter problemas, vai ter dificuldades. E o diabo, que é o maldito, o desgraçado do inferno, ele vai tentar de tudo para que os projetos de Deus não se realizem na vida da pessoa. Então, o que ele vai fazer? Como ele não pode chegar e parar, porque ele não tem autoridade para isso, tudo que ele faz tem que pedir permissão a Deus. Então, o diabo não tem autoridade para nada. Ele é um derrotado. O Senhor Jesus o venceu na cruz. Então, o que ele faz? Ele usa estratégias para levar o ser humano a desanimar. Porque ele sabe que a Bíblia diz que aqueles que perseverar até o fim. Então ele vai arrumar situações para que a pessoa não persevere, não continue na caminhada da fé, que venha desistir, que venha deixar de acreditar nos projetos de Deus e acreditar nos projetos dele. Entende, sim ou não? Ele procura botar dificuldade, procura fazer as pessoas olharem para as dificuldades, para que ele venha tirar o projeto de Deus da vida de uma pessoa e colocar o dele. Porque quando a pessoa desiste, ela deixa de lutar pelo projeto de Deus na vida dela e permite que venha acontecer os projetos do diabo. E os projetos do diabo é matar, roubar e destruir. O único desejo dele é esse. Então ele tenta de tudo para que a pessoa venha desanimar, venha desistir, venha largar de mão a caminhada da fé. Por isso que a pessoa que está passando por luta, ela tem que entender que ali está os projetos do diabo para parar ela. Por isso que ela não pode desistir. Por isso que ela não pode abrir mão da sua vida, de lutar, de perseverar. Por quê? Porque o projeto de Deus só se realiza na vida de uma pessoa quando ela persevera. E os projetos do diabo só se realizam na vida de uma pessoa quando ela desiste dos projetos de Deus. Então o diabo vai fazer de tudo para que a pessoa venha desistir dos projetos de Deus. E os projetos de Deus é que você venha ter vida e vida com abundância. Então não desista, lute. Bispo, é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse? E outra coisa, dê mais ouvido aos projetos de Deus. Dê mais ouvido aos projetos de Deus do que aos projetos do diabo. Deus, uma certa vez, chegou para Caim e falou: Caim, Satanás jaz à porta, mas cabe você dominá-lo, cabe você dizer: não, eu não vou praticar isso, eu não vou fazer isso.
Deus tinha um projeto para Caim e para Abel. Só que Caim deu mais ouvido ao projeto do diabo e mata Abel. E por isso, pagou-se um preço muito alto. Não podemos desistir dos projetos de Deus. Deus nos chama, né, chama as pessoas para que Ele venha realizar os seus projetos na vida delas. E Ele fez isso quando Ele sacrificou a vida dele na cruz. Quando o Senhor Jesus sacrificou a vida dele na cruz, Ele sacrificou para que os projetos de Deus viessem realizar na sua vida. Na minha vida, nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que permanecer, temos que seguir em frente. O problema é que hoje as pessoas dão muito mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. A voz de Deus é: não temas, eu sou contigo. 365 vezes Ele deixou isso na Bíblia. É uma das frases mais conhecidas na palavra de Deus. Não temas, eu sou contigo. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você não tema, é que você acredite que Ele vai te dar a vitória. E que você, na verdade, já é mais do que um vencedor. Mas, infelizmente, né, as pessoas, elas acreditam mais no projeto do diabo. E elas desistem, param, desanimam. Deixa Satanás dominar a vida delas. E não o Espírito Santo. Não o Espírito Santo. E o Senhor Jesus falou que isso iria acontecer nos finais dos tempos. Que o amor de muitos iriam se esfriar. Porque eles iriam dar mais ouvido à voz do diabo, aos projetos do diabo, do que a voz de Deus aos projetos de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, que foram caminhar no deserto, mesmo no deserto, Deus foi com eles, não deixou faltar comida, não deixou faltar o calor, não deixou de faltar água. Deus guardou eles naquela caminhada. Deus vai te guardar. Deus vai te guardar nessa caminhada. Por mais problemática que possa estar sendo, Deus vai ser contigo e vai te dar vitória. Vai te dar vitória. Você pode falar: bispo, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado. Deus vai calar a boca desses caluniadores, é bíblico. Ele disse que aqueles que te caluniam, vai chegar a justiça sobre eles. Eles vão ter que reconhecer que você é servo de Deus. Você pode dizer: bispo, eu já tentei de tudo para conseguir um trabalho. Continue, Deus vai te honrar. Não é fácil, o diabo vai tentar de tudo para fazer você olhar o seu fracasso. O diabo vai fazer de tudo para fazer você entender que você é incapaz. Mas quem diz que nós somos capazes? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, é no Senhor Jesus, então. O diabo quer te tirar dessa visão para te levar para uma visão de fracasso, que é o campo dele, que é os projetos dele, de derrota, de falência, de enfermidade, de contenda na família. Esse é o projeto do diabo: matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus falou isso. Os projetos de Deus é que você venha ter vida e vida com abundância. E é isso que você tem que ter no seu coração. E é com essas palavras que você tem que viver. E aí, quando se levantar, né, o problema na sua vida, você amarra o diabo. Diz: está amarrado, Satanás, porque os projetos de Deus vai acontecer na minha vida. Eu não vou aceitar os teus projetos. Eu não vou aceitar a tua palavra. Nós temos que viver a palavra de Deus e não a palavra do diabo. Que não dá, não tem condições, já era, acabou. Não! Levanta a sua cabeça e amarre esse diabo. E abrace os projetos de Deus, a voz de Deus sobre a sua vida. Amém? Caim, Satanás jaz à porta, mas cabe você a dominá-lo. Somos nós que vamos decidir
quem entra e quem não entra na nossa vida. Somos nós que vamos decidir se continuamos ou se paramos. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Deus diz, não tema. Ele diz, olha, não fica com medo disso, não. Não fica com medo desse problema, não fica com medo dessa enfermidade, não fica com medo do desemprego. Não fica com medo do que o diabo está falando, não. Porque eu, Senhor, sou contigo. É essa palavra que você tem que ter no seu coração. É isso que você tem que guardar no seu coração. A palavra do Senhor, não do diabo desgraçado, que tenta o tempo todo nos atacar, nos ferir, nos atingir. É contra esse desgraçado que você tem que lutar. Quando a pessoa entende isso, ela não aceita a imposição do diabo, ela amarra o desgraçado, ela vai para os propósitos, ela vai para as campanhas, ela procura honrar os seus compromissos com Deus, porque ela sabe que através disso ela vai alcançar os milagres de Deus. Os projetos de Deus vão acontecer na vida dela. Por isso que ela persevera. Ela sabe que se ela for correta no altar, Deus também vai ser justo na vida dela. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Deus tem planos sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas. Mas só vão alcançar esses projetos e planos e desejos de Deus na vida quem praticar a palavra, quem obedecer. Disse o Senhor, se tu ouvir a voz do Senhor atentamente, guardar no seu coração e praticar, virão sobre ti todas essas promessas. E quais são as promessas de Deus? Que viemos ter vida e vida com abundância. Agora, no dia a dia não é fácil. Por isso que temos que sempre estar buscando na fé o resultado na nossa vida. Não existe outra arma, outro caminho que não seja a fé para alcançar as promessas de Deus. O Senhor Jesus disse, o meu justo viverá pela fé. Eu não posso viver pela circunstância. Você não pode viver pelos problemas que estão acontecendo, pelas dificuldades que estão acontecendo. Você não pode viver pelas condições que você não tem para alcançar os projetos de Deus. Você tem que viver pela fé. E a fé é convicção de fatos que não se vê, mas se crê que vai existir. A fé é que vai mover a mão de Deus nas nossas vidas. A fé faz com que as escamas dos olhos caiam, a incredulidade, o medo saia da nossa vida. É através da fé. Davi, quando foi para enfrentar o gigante, Davi não tinha possibilidade, condições, nada para vencer aquele gigante, a não ser a fé que ele tinha no Senhor Todo-Poderoso. E aí, Davi, então, venceu o medo, venceu a incredulidade. Davi venceu. E venceu aquele obstáculo que se foi colocado por Satanás no caminho dele. O diabo vai botar no caminho das pessoas dificuldade, mas a fé em Cristo, no nosso Senhor Jesus, vai fazer com que esses obstáculos venham cair por terra. O povo de Israel se depara contra o mar. Pela fé, aquele mar se abriu. O povo de Israel se depara contra as muralhas de Jericó. Pela fé, aquelas muralhas caíram. É a fé que vai romper essas dificuldades. É a fé. E a fé nos traz paz, nos traz segurança de que Deus vai realizar os seus projetos nas nossas vidas. A fé faz isso. Por isso que na Igreja Nação de Deus, nós sempre estamos buscando levar as pessoas para o caminho da fé.
Entramos no propósito de Ana, o voto que traz o milagre para as nossas vidas. Ana fez um voto. Ana fez um voto, estava numa situação difícil, ela tinha um obstáculo, ela era estéril. E esse obstáculo era muito grande, porque naquela época não tinha medicina, não tinha algo que pudesse levar ela a ser mãe. A única coisa que ela tinha era a fé. E quando ela deposita essa fé no altar de Deus, ela teve a resposta. Mas enquanto ela não tinha depositado, ela era uma pessoa amargurada. Era uma pessoa depressiva, era uma pessoa angustiada, era uma pessoa que só vivia chorando pelos cantos. Entende? Sim ou não? Quando a pessoa ela não usa fé, ela se torna uma pessoa fraca. E o diabo consegue fazer com que ela entenda que ela é incapaz de vencer aquela luta. E ela acaba se entregando. Por isso que você não pode dar ouvido à incredulidade. Não pode dar ouvido ao medo. Você tem que dar ouvido à fé. Bispo, mas, poxa, eu estou devendo, eu estou com um problema seríssimo. Enquanto há vida, há esperança. Então, levante, ore, amarra o diabo e segue em frente. Algo vai acontecer. E se não acontecer, você exercitou a sua fé nas promessas de Deus. Então, Deus vai te honrar. Pode não acontecer da forma que você deseja, mas Deus vai fazer algo para mudar a sua vida. Ele vai fazer algo para envergonhar as investidas do diabo na sua vida. Entende, sim ou não? O que você tem que ter no seu coração é a certeza. E essa certeza você só adquire quando você tem o conhecimento bíblico e pratica ele. Esse voto de Ana, que nós estamos numa campanha aqui na Igreja Nação de Deus, sobre o sacrifício que Ana fez no altar, traz para a pessoa segurança. A Bíblia diz que Ana, quando foi para o altar e começou a orar, ela estava amargurada profundamente de alma. Olha a tristeza dessa mulher. Mas a Bíblia diz que quando Ana acaba de orar, recebe a palavra, vá que o Senhor é contigo, ele vai realizar seus sonhos, houve alegria no coração de Ana. Quando a pessoa usa fé, a tristeza, o medo, a angústia, a depressão, a síndrome do pânico, seja o problema que for, vai ter que sair. Porque vai ter alegria. O que é alegria? A certeza, a paz. O Senhor Jesus falou, olha, eu vou te dar a paz, mas não o que o mundo dá. Não o que o mundo dá. No mundo as pessoas dizem que o dinheiro traz paz. Né? Que as festas, a diversão traz paz. Mas o que traz a paz é a presença de Deus. Ele disse, olha, eu vou lhe dar a paz. Não o que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela mais cedo ou mais tarde traz a insegurança, o medo, o desejo de se matar, traz a falência, traz a destruição. Mas a paz que eu vou te dar vai ser eterna. E essa paz, nós temos exemplos na Bíblia que fez com que homens e mulheres de Deus vencessem. Lembra Pedro quando foi preso? Ele foi preso e a morte dele já estava decretada. Mas ele tinha paz. Dentro da prisão eles louvavam. Dentro da prisão eles cantavam. Paz, a paz, a paz. Quando a pessoa tem a paz do Espírito Santo, ela não teme as investidas do diabo. Ela não teme. A Bíblia fala que se você tiver fé de tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, erga-te, lança no mar, e se não duvidar no seu coração, assim acontece. Mas se você também tiver uma dúvida, pequenininha que seja, essa dúvida também pode te trazer destruição. Então,
o que devemos fazer? Devemos buscar em Deus a nossa resposta. Por mais que seja difícil, por mais que você diga, bispo, é muito difícil, não desista. Se tiver de se rastejar, se rasteje. Lembra da mulher hemorrágica? Lembra? Ela vivia buscando cura, buscando libertação, buscando um resultado para a vida dela. Mas ela não conseguia encontrar, porque tudo que ela buscava era na matéria. Mas quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela disse, bom, se esse aí é Deus, se realmente ele é enviado de Deus, se eu apenas tocar na orla da veste dele, serei curada. E aquela mulher, mesmo impossibilitada, né, por causa daquela enfermidade que era 12 anos, tendo hemorragia, ela rastejou, quer dizer, ela fez o seu sacrifício, ela lutou, ela buscou com tudo que ela podia o milagre na vida dela. E ao tocar, ela foi curada imediatamente. Quando a pessoa ela quer uma mudança, ela luta. Se você quer, então está aí a palavra. Deus está dizendo assim, ó, não desista. Satanás está à porta, dizendo para você, ó, acabou, já era, isso aí não tem mais jeito, você vai ser envergonhado, você vai ser humilhado. Mas Deus está dizendo, crê somente e tu verás a glória de Deus. Não desista, permaneça. Ele disse, olha, se você permanecer até o fim, quer dizer, nunca desistir, você vai ver a glória de Deus. Promessa, Deus tem projetos para as nossas vidas que já estão prontos. Só falta ser realizado. E para ser realizado, requer que a pessoa lute, não desista. Entende, meu amigo, minha amiga? Então, em vez de você dar ouvido ao que o diabo está dizendo para você que está difícil, que está bravo, que você tem isso para pagar, que você tem aquilo para pagar, que você tem isso para resolver, que aquilo vai te prejudicar, que aquilo vai te levar preso, que aquilo vai te levar à falência, que aquilo vai destruir seu casamento, dê ouvido à promessa de Deus, à voz de Deus que diz, não tema, eu sou contigo, não desista. Não desista. Eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Quer dizer, o Senhor disse o seguinte, olha, eu levei na cruz toda a tua maldição, tudo aquilo que era problema para você, que era ruim para você, eu levei na cruz. Agora, o que precisa você fazer para conquistar essas promessas? Você precisa se manter na fé, fugir da aparência do mal, largar o pecado, lutar, jejuar, orar. Então, Deus ele deixou as condições. Ele nos deixou uma arma e disse, agora você tem que preencher essa arma com a munição para você combater esse mal. E qual é a munição que nós precisamos botar nessa arma? É a nossa fé. É a nossa fé. Nós precisamos botar no nosso coração a nossa fé, na nossa mente, a fé para vencer essas lutas e esses obstáculos. Disse o Senhor, tudo é possível ao que crer. Satanás sempre vai te levar para o lado da derrota, da dificuldade, dos problemas. Mas Deus disse, tudo é possível. Ele quer dizer o quê? Não olha para esses problemas que se levantaram. Não olha para nada disso, só segue em frente. Só segue em frente. E eu vou te dar vitória. Você vê que Pedro foi levado à prisão. Foi levado à prisão. E já tinha sido definido ou decretado a morte dele. Mas Deus tirou. Foi lá e quebrou as trancas de ferro, abriu as portas. Deus vai fazer milagre na sua vida se você crer, se você permanecer na fé, vai acontecer. Você escreve o que eu estou te falando, bispo, eu vou gravar, pode gravar. Vai acontecer um milagre na sua vida. Essa é a voz do Espírito Santo para você. Você vai ser curado, você vai ser curada. Você vai prosperar, Deus vai honrar o seu comércio, o seu trabalho, a sua vida material.
Porque Deus não projetou a fome para você, não projetou a enfermidade para você, Deus não projetou, né, a destruição do seu lar, Deus não projetou nada de mal para você, Deus projetou o que é bom. O que é bom. Ele disse para Caim: Caim, olha só, o diabo jaz à porta, mas se você fizer o que é certo, não serás aceito por mim? Deus está falando assim: será que eu seria injusto de não abençoar você se você fizer o que é certo? A palavra de Deus se cumpre na vida de quem crê e de quem obedece. Então, levante a sua cabeça, não deixe a voz do diabo dizer que você está passando por dificuldade, que isso não vai dar certo, que aquilo não vai dar certo. Ele vai enviar pessoas para entristecer seu coração, ele vai enviar, né, os acusadores. Olha, eu sei como é que funciona, mas se você tem no seu coração o desejo de honrar os seus compromissos, de fazer a coisa certa, está lutando para fugir da aparência do mal, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Esses obstáculos nada mais é para provar a sua fé. Para provar a sua fé. Deus, ele é como um pai que chega para o filho e diga assim: olha, filho, isso aqui está errado. Se você continuar fazendo isso, eu não vou deixar você usar essas outras coisas. Mas se você fizer o que é certo, papai vai deixar você usar isso, usar aquilo, vai deixar você brincar, vai deixar você, né, fazer as coisas que você gosta. Deus é assim. Deus chega para nós e diz assim: olha só, se você não desistir, se você permanecer, se você fugir do pecado, se você largar o pecado, né, se você largar as coisas erradas, eu vou abençoar você. E vou abençoar tremendamente a sua vida. Mas se você permanecer no erro, eu não posso abençoar você. Então acerte seu caminho, meu amigo, minha amiga. Olha o que você está fazendo de errado. Bispo, mas eu não estou fazendo nada de errado. Olha, talvez você não esteja pecando, né, de uma forma literal, mas está pecando na incredulidade, no medo, na insegurança, desistindo. Você quer ver uma coisa? Hoje nós estamos vivendo um esfriamento da fé. Bíblico, o Senhor Jesus falou que nos finais do tempo isso iria acontecer. Hoje, se esfria, a pessoa não vai na igreja, se venta, a pessoa não vai na igreja, se faz sol, a pessoa não vai na igreja. Tudo para ela é um obstáculo. Se ela está cansada, ela não vai na igreja. Se ela está feliz, ela não vai na igreja. Ela não vai na igreja. Ela só vai na igreja quando ela chega no fundo do poço. Aí ela, eu tenho que ir na igreja, porque isso está acontecendo. Eu estou passando por esse problema. Ela acha que Deus não está vendo. Isso é esfriamento. Isso é um problema para a fé. Porque a fé, ela tem que ser alimentada todos os dias. Bispo, o senhor vai na igreja todo dia? Praticamente todo dia. Porque todos os dias que tem reunião, eu estou na igreja. E quando eu não estou, eu estou pregando, eu estou falando de Senhor Jesus, eu estou orando, eu estou jejuando. Eu não estou na igreja agora, mas estou falando da palavra, estou pregando a palavra. Porque eu amo e eu sei que eu tenho que viver a fé. E tem um monte de problema. Eu tenho um monte de pessoas que me caluniam, eu tenho um monte de pessoas que falam mal de mim, eu tenho um monte de problemas que bate a minha porta para tentar me parar, para tentar me desanimar. Mas eu levanto todo dia, amarro o diabo e digo: Deus é com o Senhor, e vou vivendo. Tem gente que vai falar mal de mim? Tem. Tem gente que vai falar bem de mim? Também tem. Vai ter gente de todo tipo. Só que eu não posso dar ouvido a essas pessoas. Eu tenho que dar ouvido à fé. Eu tenho que dar ouvido ao meu Senhor. Eu até lembro de uma ilustração que eu ouvi, né, que tinha um monte de formiguinhas. Talvez você já ouviu essa ilustração, mas é interessante. Tinha um monte de formiguinhas perto de um muro muito alto, muito alto. Só que lá em cima desse muro tinha um vaso cheio de mel. E essas formigas estavam doidas para subir para comer daquele mel. Só que nesse dia estava chovendo muito, muito, muito naquele lugar. Estava chovendo muito, muita coisa. E estava ventando muito. E o muro era muito alto. Então essas formigas se reuniram ali e começaram a debater sobre a situação. E qual era o maior debate
no meio delas. Não tem condições da gente subir. Por quê? Porque está chovendo, porque tem muito vento, a gente não vai conseguir chegar até lá e tal, e não tem jeito. Só que no meio desse debate, depois de muito tempo, uma formiga chegou e começou então a subir o muro. E as outras estavam ali debatendo, não tem jeito, quando chegar no meio, o vento vai derrubar, a água vai fazer com que a gente venha cair e tal. E aquela outra formiga começou a subir. E ela foi subindo, quando eles perceberam, falou assim, tem uma formiga ali subindo. Ei, desce daí, tá chovendo, a água tá descendo, tá ventando, você vai cair daí, você vai morrer e tal. Começaram a gritar. Só que aquela formiga continuou subindo. E foi subindo, e o povo lá embaixo gritando, as outras formigas, olha, você vai morrer, isso não tem condições, você não tem capacidade, você é frágil, você é pequena, você é isso, você é aquilo. Só que ela continuou subindo. E chegou até o pote de mel. E começou a comer do mel. E as pessoas não entenderam, aquelas formigas não entenderam nada, começaram a falar, mas como? Nisso, chega uma outra formiga. Ué, mas que confusão é essa? Por que essa discussão? Não, nós estávamos aqui, está chovendo, está ventando, esse muro é muito alto, a gente queria comer do mel e ninguém subiu, mas aquela formiga, ela é maluca, ela conseguiu chegar até lá. Aí ele olhou, a outra formiga olhou e disse, aquela formiga lá, o que ela tem que ela conseguiu chegar lá? Você não sabe não? Não, ela é surda. Por aquela formiga ser surda, ela não deu ouvido ao que os outros estavam falando. A gente tem que ser surdo para a voz do diabo. Tem que só ouvir a voz da fé. E a voz da fé diz, vai, não temos, o Senhor é contigo, você vai conseguir. A voz da fé faz com que a gente não olhe para as dificuldades, mas sim para o milagre que Deus está prometendo. E é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você dê ouvido à voz da fé, ouvido às promessas dele, que você venha dar ouvido à voz que diz, não temas, eu sou contigo. Vá, não temas, eu sou contigo. Então, meu amigo, minha amiga, tem uma palavra poderosa para o seu coração. Não olhe e não dê ouvido à voz do diabo. Caim deu ouvido à voz do diabo. E por isso Caim matou Abel, cometeu o maior problema, o maior pecado na vida dele. Quando a pessoa dá ouvido à voz do diabo, ela comete um pecado terrível na vida dela. Talvez seja isso que está acontecendo contigo. Talvez você diga, bispo, eu não prostituo, eu não minto, eu não faço nada disso. Mas talvez você esteja dando ouvido à voz do diabo. Tu está cometendo um pecado terrível para a sua vida. Porque em vez de você conquistar as promessas de Deus, você está conquistando as promessas do diabo, que é derrota, que é falência, que é miséria, que é enfermidade, que é contenda no lar. Porque o diabo vai dizer, você não tem capacidade, você não vai conseguir, esse problema é grande. Quando Davi foi para cima daquele gigante, puxa, todo mundo disse para ele, você está maluco, aquele homem lá é um guerreiro, ele tem armas grande, ele tem escudo grande, ele é forte, e você é um menino, não tem nada. Se Davi desse ouvido à voz do diabo, hoje nós não contaríamos a história de Davi. Se você der ouvido à voz do diabo, você não vai contar a história de vitória, mas sim história de derrota. Então dê ouvido à voz de Deus, para que você venha contar história de vitória e não de derrota. E já profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, que hoje é o dia do nosso milagre. É o dia aonde Deus vai fazer milagres incontestáveis. Aguarde. Da onde você menos esperar, Deus vai trazer o milagre. E você vai dar o seu testemunho. Você vai vir aqui na Igreja Nação de Deus e vai dar o seu testemunho. Eu tenho certeza disso. Amém? Se você precisar da minha ajuda, nós estamos numa campanha muito forte aqui na Igreja Nação de Deus, que é o voto de Ana, né? A força de um voto. Se você quiser, vem aqui que eu vou te atender. Eu tenho a igreja aqui, né? A Igreja Nação de Deus, na rua Guarani, 1204, ao lado da confeitaria Xirim de Bolo. Você só chegar ali para procurar pelo Bispo Renato, eu vou estar ali, eu vou te atender, eu vou te ajudar a você sair dessa desgraça que talvez você esteja vivendo, tá certo? E em Parada Modelo, nós temos ali a reunião às quarta-feira,
né, às 19h30, e aos domingos nós temos reunião lá, 9h30 da manhã e às 19h30 da noite. Aqui em Piabetá, Magé, Rio de Janeiro, na Rua Guarani 1204, nós temos reunião às terças, quintas e domingo, tá? Às 19 horas. Mas a igreja está aberta ali todos os dias. Você pode chegar ali e eu vou estar atendendo você. Então, em vez de você ficar lamentando, né, ou reclamando pelos problemas que você está vivendo, venha lutar, dê ouvido à voz da fé. Aqui na Igreja Nação de Deus, nós pregamos para as pessoas a palavra de Deus para que ela venha vencer e não ser uma derrotada. O Senhor Jesus disse, olha, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tirarei o seu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. Dê ouvido à voz do Espírito Santo e venha estar numa das nossas reuniões. Tá certo? Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.